Olha aí, né, pessoal? Todos estão acompanhando a questão da taxação das comprinhas online, comprinhas na Shein, no AliExpress, na Shopee, enfim, aquelas compras com valores abaixo dos $50, mais ou menos aí uns 240, R$ 250, realmente itens de pequeno valor, mas que muita gente gosta de comprar e que se tornaram extremamente acessíveis dada a popularização desses websites aí, desses marketplaces, né? Muita gente compra roupa lá da China que chega aqui tranquilamente, demora um pouquinho, mas chega. Eletrônicos de baixo valor também. Diversas coisas são adquiridas do exterior e se tornaram extremamente acessíveis para as pessoas por meio desses mecanismos, né? Mas desde o início do ano, com a chegada do Lula ao poder, tem se falado a respeito do fim dessa isenção que existia antes para compras no valor de até $50, importações, né, compras do exterior, até $50. Então, o governo já dava sinais disso, fez aquela questão da remessa conforme, que seria um meio termo aí e tudo mais, que a gente avisou aqui no canal também que era uma grande engabelação, mas no final das contas, tudo indica, tá caminhando mesmo a coisa para que o governo de fato taxe absolutamente tudo. Comprou uma coisa que vale $1 lá do exterior, vai ser taxado, né, sem problemas, né? É isso que o governo quer fazer, é isso que o Geraldo Alckmin falou recentemente, mas olha só, acredite ou não, isso está causando uma repercussão muito grande na esquerda, né, nesse pessoal isentão, no jovem dinâmico e tudo mais, ao ponto do próprio Felipe Neto criticar essa medida, né? Felipe Neto, passador de pano para o Lula, né? Quem te viu, quem te vê não é Felipe Neto, né? Mas ele disse então que o governo Lula comete uma burrice ao taxar essas compras. Então vamos conversar sobre esse tema e ver a opinião do Felipe Neto, dizer se ela faz sentido, né? Entender por que ele está criticando, será que ele é ANCAP? Será que ele é contra impostos? Ou será que se trata de outro motivo mais estratégico, eu diria, né? Então vamos conversar sobre esse tema, analisar esse assunto. Antes disso, deixe o seu like, o seu comentário neste vídeo. Se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito. Considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma. Pode ter certeza disso, né? Então, realmente, o assunto voltou à tona por conta da questão lá da fala do Geraldo Alckmin e tudo mais, né? O pessoal do governo meio que desmentiu, falou que a coisa não é bem assim, que ainda vão analisar a história, mas todo mundo sabe que o governo Lula vai taxar absolutamente tudo, está atirando para todos os lados. Vou gravar um vídeo ainda hoje, né, dia 30 de novembro, dia que eu estou gravando esse vídeo aqui. Devo publicá-lo no dia 1º de dezembro, mas listando quais são as bolas da vez na mesa da sinuca aí, dos impostos, da tributação, as coisas que o governo Lula quer passar para aumentar o roubo que ele comete contra a população brasileira, né? Então, é claro que essa isenção aqui vai acontecer em algum momento, porque o governo está roubando de todo mundo, isso não vai escapar, não vai passar incólume, né? Então, o Felipe Neto comentou essa situação aí, a volta à tona desse assunto, fez uma postagem, uma publicação tratando desse tema aí, inclusive, né? Ele escreveu aqui, né? Fez um comentário aqui no seu Twitter, foi feito ontem, né? Dia 29 de novembro e tudo mais, e de fato, ele expõe os seus argumentos para ser contra essa tributação. E aí aquela pergunta que eu levantei, né? Ele se tornou um ANCAP, ele está contra o roubo estatal, ele acredita que isso não deve ser feito. O governo já está roubando demais, temos quase aí 3 trilhões de reais arrecadados esse ano, de acordo com o impostômetro, né? Então já tá bom demais, o governo não precisa mais do que isso. Será que é por esse motivo que o Felipe Neto critica essa história, né? Pois bem, o Geraldo Alckmin, né, conforme eu falei, no dia 28, recentemente, trouxe esse assunto de volta à tona aí, falou que esse é o próximo passo em matéria arrecadatória do governo federal, né? Então seriam aí até 34% de impostos sobre esse valor aí. Na verdade, tem uma taxação prevista para 20%, uma arrecadação de 2,86 bilhões de reais, prevista para 2024 pela equipe econômica do Lula, aquela turminha lá do Fernando Haddad, né? Então, Felipe Neto fez a sua crítica aqui no Twitter, conforme você pode ver, você pode ler depois, deixar o seu comentário lá na rede social do Felipe Neto, do menino ali espertinho, né? E ele disse o seguinte: é de uma burrice sem fim essa decisão do governo em voltar atrás
e taxar as compras internacionais abaixo de 50 dólares, né? Então, realmente, não é força de expressão aqui dessa manchete, né? Estou lendo isso aqui no site da Metrópolis, do site Metrópolis, né? E realmente usaram essa expressão burrice aqui, foi a expressão que o Felipe Neto usou para se referir a essa medida e a essa decisão do governo federal, né? E aí ele explica abaixo os motivos pelos quais ele considera essa decisão, então, essa mudança no que o governo havia dito anteriormente, né? Eu e você sabíamos bem que o governo dizer que não ia tributar as comprinhas era uma lorota. Claro que ele iria fazer isso, né? Mas Felipe Neto explica aqui, então, ainda nesse tweet, por que ele pensa dessa forma, né? E ele diz, então, que essa medida não vai gerar arrecadação relevante, vai munir a oposição, vai prejudicar muito a percepção do povo sobre a gestão. E ele termina dizendo, inacreditável a falta de visão sobre comunicação, né? Então veja, que é o ponto até que o Clarion de Lafayette comentou aqui, que ele realmente, o Felipe Neto não está criticando o imposto, né? Um imposto que, como ele disse aqui, vai taxar o pobre para aumentar o lucro de empresários da área do varejo aí, multimilionários como o pessoal da Magazine Luiza, né? Pessoal muito coladinho com o governo Lula também. Mas não é só isso não, até o velho da Havan tá defendendo esse tipo de coisa, né? O setor inteiro do Brasil do varejo defende essa medida, defende essa ideia aí, né? Mas ele menciona aqui muito acertadamente que o Felipe Neto, na verdade, está preocupado com a imagem do PT, né? Um prejuízo à imagem do PT, conforme ele coloca aqui. Ou seja, dane-se o pobre, dane-se quem vai pagar. Se isso aí não fosse causar nenhum impacto para a imagem do PT, para a imagem do Lula, taxa tudo mesmo, rouba dinheiro de todo mundo, que não tem o menor problema, né? Mas o Felipe Neto está incomodado com isso, com os prejuízos políticos, de capital político, que essa matéria vai trazer. Então ele diz que não vale a pena, né, o que o Felipe Neto está querendo dizer é que a arrecadação não é relevante o suficiente. Veja que, cito mais uma vez, a equipe econômica projetou um pouco menos de 3 bilhões de reais de ganho aí com essa taxa, mas quem falou que vai ter isso de fato? As pessoas podem simplesmente comprar muito menos. Com a taxação agora, né, a coisa vai deixar de ser tão atrativa e a arrecadação vai cair também, porque se ninguém comprar, o governo não arrecada nada, acaba se tendo uma situação pior do que havia antes, né? Então ele cita que a arrecadação não vai ser relevante, isso aqui vai munir a oposição, aliás, já está munindo, né? Todo mundo está citando isso, todo mundo está falando desse tema, até porque essa história de taxação de comprinhas rolou no ano passado, na época do Bolsonaro, o pessoal estava pressionando o governo para fazer isso, né? Até inclusive aí o pessoal do setor empresarial pressionou o Bolsonaro por conta dessa medida que eles queriam que acontecesse, mas não rolou. O Bolsonaro deixou a coisa em banho-maria, terminou o mandato e não fez nenhuma medida nesse sentido, mas o Lula chegou nessa intenção e aí de fato você consegue comparar as coisas, né? Na época do Bolsonaro não tinha, na época do Lula tem. Quem está mais preocupado com os mais pobres, né? Comprinhas de até 50 dólares. Isso aqui não é para gente rica, isso é para gente pobre que hoje dispõe de internet e graças às benesses da globalização consegue comprar coisas até do outro lado do mundo e receber na porta da sua casa por um valor muito modesto, muito acessível. Pelo menos era. Agora, com o Lula a coisa vai ficar pior, o pobre vai ter menos acessibilidade a esse tipo de coisa, né? Então isso municia sim a oposição, e isso é bom, né? E prejudica muito a percepção do povo sobre a gestão. Não é a percepção do povo que vai ser prejudicada. Felipe Neto está errado nisso aqui, equivocado, ou ele está deliberadamente mentindo. O que acontece é que a gestão PT tem essa característica de tributar. É um governo que quer tributar tudo, quer roubar dinheiro da população, quer arrecadar à torta e à direito, né? Não tem outra palavra para eles que não seja arrecadação. Não existe corte de gastos, redução de despesas, nada disso. Existe apenas aumento nas receitas, aumento na arrecadação. Então, não se trata de como o povo percebe a gestão petista, é do que ela objetivamente é e representa. É um governo gastador que precisa ter mais dinheiro para bancar a sua farra de gastança, sua farra fiscal, e o governo consegue fazer isso roubando mais dinheiro da população por meio de mais impostos, mais tributação. Então, não se trata de prejudicar a percepção do povo brasileiro sobre a gestão do PT, trata-se do povo
entender, perceber claramente do que se trata esse governo, qual que é o real objetivo do PT nessa história, que é roubar mais dinheiro de todo mundo, né? Então, realmente percebe-se aqui que o Felipe Neto não está interessado no povo, não está preocupado com as pessoas que vão deixar de ter os benefícios dessa importação. Ele não citou isso aqui em nenhum momento. Ele diz apenas que é uma iniciativa, uma medida pouco estratégica por parte do governo Lula, e de fato é. Não sei por que eles ficam, é preciso até fazer coro ao Felipe Neto aqui, acredite ou não. Não sei nem por que o governo continua insistindo nesse tipo de coisa, uma vez que a repercussão que isso teve no passado foi bizarramente negativa, inclusive entre muitos jovens. O jovem dinâmico que fez o L e votou no Lula nas eleições do ano passado e que agora está tomando na tarraqueta por conta disso, está muito revoltado. Esse é um público muito flexível que pode mudar a sua concepção política muito facilmente. Pessoas jovens, né, que não têm uma ideia formada ainda. Então, sim, sobre todos os aspectos, isso é péssimo para o governo Lula. Felipe Neto está certo aqui em sua percepção. Mas dane-se o governo, o importante é o pobre, o consumidor brasileiro, o pagador de impostos, que vai ser mais taxado ainda por conta das necessidades fiscais desse governo gastão que nós temos. Esse é o grande problema que o Felipe Neto, por algum motivo, faz questão de esquecer, né? Mas chega a ser curioso, chega a ser engraçado ver o tamanho das cagadas que o governo Lula está fazendo, a ponto de esse pessoal que trabalhou arduamente para colocar o Lula de volta no poder já demonstrar os seus sinais de insatisfação, de cansaço com esse atual governo. Mas volto a dizer, Felipe Neto, quem te viu, quem te vê, um cara que chamava o Lula de corrupto no passado ali, que falava tudo o que ele sempre falou, mudar de lado assim tão rapidamente, né? Pois é, mesmo assim tendo virado a casaca, parece que o Felipe Neto já está um pouco cansado da gestão do Lula, pelo menos na área econômica. Mas o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.